Nossa, cara, tô com a prova na mão aqui, caiu. Defina o que é princípio de Gauss. Eu não faço nem ideia, eu deixei em branco a questão, só pra você ter uma ideia. Eu não faço a mínima ideia do que significa isso. Tá, deixa eu ver aqui. Princípio de Gauss. Bom, o princípio em que duas espécies podem viver no mesmo habitat, mas se colocadas no mesmo nicho, elas vão disputar espaço. E isso tende a uma competição desarmônica para ambas. Ei, ficou curioso? Ficou curiosa sobre isso? Eu me chamo Ruben, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e te intimo. Bora estudar comigo? E então, assim eu dou início à segunda aula do módulo de Ecologia aqui do canal. Uma aula que é uma continuidade da aula 1. Se você não viu a aula 1, volte. É importante, na verdade é fundamental, senão a aula 2 não vai fazer sentido, é uma continuidade. Tem alguns professores que colocam na mesma aula e eu optei por separar. É um experimento bacana que pode aparecer diversos contextos diferentes dentro de uma avaliação. Então eu dediquei um tempo específico para isso. Vamos lá. Habitat e nicho ecológico. Primeiro, lembra da aula 1? Veja como ela é importante. Está até aqui na referência do nosso início de aula. Habitat e nicho ecológico. Quando eu falo em habitat, eu falo o lugar da espécie. O nicho seria o que ela faz nesse lugar. Conceitos um pouco mais detalhados estão na aula 1. Mas dentro da relação do habitat e nicho ecológico, um teórico chamado Gauss criou esse princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. Segundo Gauss, duas espécies poderiam ocupar o mesmo habitat tranquilamente na natureza, mas elas não poderiam ocupar o mesmo nicho ecológico, porque isso geraria competição entre elas, embate por alimento, por água, por parceiros reprodutivos, enfim, por uma infinidade de possibilidades, disputa por território, entre outros. Então, segundo o princípio de Gauss, duas espécies podem viver no mesmo habitat, mas não no mesmo nicho, porque elas vão competir. E assim eu tentei simbolizar para você com uma árvore, com o esboço de uma árvore, em que eu tenho uma espécie azul e uma espécie vermelha, rosinha, que estão vivendo no mesmo habitat, sim, dentro da mesma árvore, no mesmo habitat, no mesmo local, só que elas estão em nichos separados, perceba? Legal, tranquilo, até aqui não tem problema. A grande questão, segundo Gauss, é quando elas passam a ter o mesmo nicho ecológico também, simbolizado nessa metade final do meu esboço da árvore, em que as espécies estão disputando espaço, mas não só espaço, como também recursos. Então eu tenho uma sobreposição de nichos. Sobreposição de nichos ecológicos gera uma competição. Preste atenção na simbologia. Negativo e negativo seria uma relação desarmônica para ambos. Professor, relações? Sim, relações. As relações ecológicas vão ser temáticas numa aula posterior aqui do canal. Mas já fique guardado com essa em mente, já guarde na sua mente o seguinte item, que a competição é negativa para ambos, seria desarmônica. Nós vamos classificar as relações numa aula posterior, então fique esperto. Beleza, professor, eu entendi. Você está falando de uma relação em que uma árvore possa ser o habitat de duas espécies diferentes. E dentro dessa situação, elas estão vivendo no mesmo habitat, mas sem disputa de nichos. Sim, isso aí. E eu completo a sua fala falando que se tem sobreposição de nichos, vai haver competição. Então, o que está escrito aqui como pressuposto? Duas espécies podem viver tranquilamente em um mesmo habitat, podendo estabelecer relações indiretas. Tranquilo. Só que se a relação for direta, estiver sobrepondo nichos ecológicos, vai gerar competição. E a competição é desarmônica. Ótimo, tranquilo? Só um parênteses. Você já deve ter percebido que eu demorei alguns instantes para entrar na gravação, porque eu deixo o quadro livre para você copiar, fazer o esboço no seu caderno. Eu aconselho muito que você faça isso. Assim você assimila 3 vezes o conhecimento, me escutando, me vendo e escrevendo o que está na lousa. Então eu aconselho muito, eu já fico fora de propósito para mim não ficar na frente da sua cópia. Tranquilo? Então fica a dica. Na sequência, não quero uma aula muito comprida não. Esse princípio ele é bacana, mas também não demanda tanto tempo assim. Segundo ainda a ideia de Gauss, existiria uma tendência teórica de que uma desapareça.
Uma o quê, professor? Uma o quê? Uma espécie. Duas espécies diferentes se encontrando e conflituando em termos de nicho ecológico, competição. A tendência teórica é que alguma das duas espécies envolvidas, uma delas, suma da existência por seleção natural. A espécie menos apta será extinta, será excluída da competição. Beleza? Teórica, guarda essa palavra. Porque, segundo o experimento de Gauss, o que ele fez para chegar nesse princípio? Ele cultivou em meios de cultura separados protozoários da espécie Paramecium aurelia e Paramecium caudatum em tubos de ensaios separados, distintos. E o potencial biótico do Paramecium aurelia, tranquilo, cresceu, se desenvolveu, até que chegou num nível que tornou-se estável. Porque dentro desse tubo de ensaio existia um número de recursos limitados. A resistência que o meio impôs ali, então, fez com que tornasse constante. Assim como o Paramecium caudatum, que não enfrentava resistências muito grandes, chegando a um nível de manutenção dentro desse mini ecossistema estabelecido e se manteve constante essa população. Tranquilo. Mas o grande trunfo do princípio de Gauss foi quando ele misturou os dois num mesmo meio de cultura, levando a este gráfico que você está vendo aqui, com os dois misturados. Em algum momento, Paramecium caudatum e aurelia passaram a competir. Sobreposição de nichos. Eu estou falando aqui desde o início da aula. Nós temos uma sobreposição de nichos acontecendo, aonde por algum motivo o Paramecium caudatum foi menos apto por seleção natural desse meio. Por N motivos ele foi menos apto e acabou sendo eliminado do processo. Depois de um tempo, Gauss verificou, nesse gráfico simbólico que está colocado aqui, que a população de Paramecium caudatum foi extinta dentro desse tubo de ensaio. E o que prevaleceu foi Paramecium aurelia. Por algum motivo, a aurelia foi mais apto nessa seleção natural. Legal? Tranquilo? Então perceba que esse gráfico está bem exposto, bem categorizado aqui para você. Se te ajudou, já deixa o seu like, convido você a se inscrever no canal, deixar o sininho ativo, assim as novidades aparecem em primeira mão para você. Se você está assistindo a aula, me marca com @ no Instagram, @profrubenabose, com a hashtag Biologia do Bem ou a hashtag Ensinar sobre a Vida, que são as tags que eu utilizo nas postagens. E te convido a conhecer a página do Instagram também. Assim você apoia o projeto e eleva eles para outras pessoas também. Ótimo? Tranquilo? Voltemos. O que eu separei nesse hashtag Joguinho da Velha, o chiqueirinho dentro desse balãozinho? Presta atenção. Mas, na natureza, raramente isso ocorre. O que você está falando, professor? O que exatamente é isso? Raramente isso ocorre. Raramente duas espécies sobrepõem totalmente o seu nicho. Porque existem nichos complexos na natureza, variados. É claro que no experimento de Gauss era muito simples, era dentro de um tubo de ensaio, com as condições bem restritas, mas na natureza isso não é observado, ou raramente é observado. Tá, professor, mas e aí? O que isso resulta? Que conclusão Gauss chegou? Ótima pergunta. Então vem com o menininho, vem comigo aqui. Não leva necessariamente à extinção, mas pode redistribuí-las no ambiente. Então presta atenção. Uma sobreposição parcial de nichos que é observado na natureza, aquela totalidade de sobreposição de nichos é difícil. Os nichos são complexos, mas esse nicho parcial sobreposto vai gerar um incômodo de uma espécie a outra, porque a competição vai existir. Vai existir a competição. Eu não falei que isso não vai acontecer. O que eu falei que não vai acontecer necessariamente é a extinção, o desaparecimento da espécie. Porque o nicho não é totalmente sobreposto, é parcialmente. Na natureza é muito complexa essa relação. Então ela se redistribui no ambiente e Gauss provou isso, usando uma terceira espécie de protozoário. Então primeiramente ele usou o Paramecium aurelia com o caudatum, e a partir do segundo pensamento dele, ainda no pensamento de Gauss, num tubo de ensaio, ele colocou o Paramecium bursaria e o Paramecium aurelia. Ele tentou criar uma nova relação, uma nova sobreposição de nichos que ocorreu de forma parcial. Quando eu coloquei Paramecium aurelia, eu não, o Gauss. Quando o Gauss colocou os dois,
teve sobreposição total de nichos, levando o Paramecium caudatum à extinção nesse mini experimento. Mas quando ele colocou o Bursária junto com a Aurélia, ele percebeu que as duas espécies coexistiam. E ele notou que a concentração de Paramecium bursária ficou mais na periferia do tubo, nas margens. E mais no meio, de fato, bem em suspensão, naquele meio de cultura que foi colocado, ele encontrava uma concentração maior de Paramecium aurelia. Eles tinham sobreposição de nicho? Tinham. Eles competiam? Sim. Só que isso forçou uma redistribuição deles e eles conseguiam viver nessa nova redistribuição. Provando que na natureza não é bem assim que acontece. Então tome cuidado em contextos de prova. O princípio de Gauss coloca que a ideia da sobreposição de nichos vai levar à competição. Sim, mas se estiver falando que sempre ocorrerá a extinção de uma das espécies, é errado. Não tome essa rasteira da prova, do concurso, do PSS, do PAC, do PAS ou dos vestibulares. Não tome essa rasteira da prova na sua escola, que o professor vai ver se você entendeu o conceito na totalidade. Então tome cuidado, estou te dando a dica aqui. A teoria fala que vai sumir, mas na prática, devido à complexidade do nicho na natureza, isso não vai acontecer. E Gauss mesmo conseguiu comprovação disso em um meio de cultura bem mais simples. Perceba que eu tenho o mesmo habitat, nichos não exatamente iguais. É o que fica mais próximo do que a gente encontra na natureza. Ótimo! E se entendeu bem aí esse conceito? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Um comentário que você deixe alavanca o engajamento do vídeo, você apoia o projeto. Só o fato de você ter assistido até aqui já apoiou muito o projeto. Se você deixou o seu like, se inscreveu, compartilhou com seu colega, já deixa o meu obrigado. E com certeza o obrigado do colega, porque você acaba de ajudar ele também. Ou ela, claramente. Beleza? E para fechar a nossa aula de hoje, eu deixo um hashtag Joguinho da Velha Chiqueirinho, colocando um contexto que pode aparecer no teu Enem, no teu vestibular, que é com espécies invasoras. Esse é um dos grandes problemas de espécies invasoras serem colocadas em locais novos. Ela é uma espécie exótica, ela veio de fora, mas ela pode se tornar uma invasora, tendo em vista que o equilíbrio desses nichos ecológicos está estabelecido no local. Colocando uma espécie exótica, ela pode sobrepor nichos de diversas espécies, provocando o desconforto de algumas, que elas se redistribuam, mas também o desaparecimento de outras. É impossível ter a totalidade no entendimento dos efeitos que isso pode acontecer. Então as espécies invasoras colocadas são muito cobradas em prova devido à complexidade do raciocínio. Não tem como prever totalmente o que vai acontecer. Estimativas são feitas, mas a totalidade é impossível. As relações são muito complexas. Os nichos são variados. Isso eu já tinha colocado aqui. Beleza? Fica a dica. Se você quer mais contextos que possam aparecer na tua prova, deixa os comentários aqui embaixo, me procura no @ do Instagram, assim a gente troca ideia, se conhece melhor, se conhece um pouco mais o meu trabalho, e assim eu posso ajudar mais pessoas com o engajamento que você provoque aqui dentro do YouTube. Ótimo, agradeço a sua participação e convido você a conhecer os demais módulos, o módulo de Botânica, o módulo de Bioquímica e as demais aulas do módulo de Ecologia. Ótimo, agradeço você estar até aqui no vídeo e grande abraço a você, espero que tenha te ajudado. Tchau, tchau, até a próxima.